Olá, meus amigos! Qual o objetivo ideal do TSH quando nós falamos de câncer de tireoide? Todo mundo tem que ter o TSH lá embaixo. Qual é o valor ideal para cada tipo de paciente? É sobre isso que a gente vai discutir hoje. Fica aí comigo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, quando nós falamos do câncer de tireoide, existem várias formas de tratamento, desde ao ponto de não fazer absolutamente nada e apenas acompanhar aquele câncer de tireoide, até a indicação de um procedimento cirúrgico, que é a remoção da tireoide, ou total ou parcial, e quando a gente faz esse tipo de tratamento, dependendo do resultado da biópsia, esse paciente ele pode precisar fazer iodoterapia ou não, mas se ele precisar ou não fazer iodoterapia, depois da cirurgia ele tem que fazer um acompanhamento. E para que esse acompanhamento? É porque câncer, pessoal, todo câncer tem risco de voltar. Todo câncer. Na realidade é isso que define o câncer. E não quer dizer que quando você fez a cirurgia ficou o câncer lá dentro, no local da cirurgia. Não. É porque o câncer, mesmo que você faça uma cirurgia que você retire tudo, ele ainda tem chance de voltar. E é por isso que você faz um acompanhamento. É que caso ocorra essa possibilidade do câncer voltar, você está fazendo sua consulta, você está fazendo sua avaliação, você já pega ele no início, caso ele tenha voltado. Como é que você faz esse acompanhamento? Ali no primeiro ano você faz a cada 3 a 4 meses. A partir do segundo ano você faz a cada 6 a 8 meses e a partir do terceiro ano você faz uma vez por ano. E nesse acompanhamento a gente avalia como está o controle hormonal desse paciente, se os níveis hormonais estão bons, estão regularizados, se a dose da medicação está boa, a tireoglobulina se ela altera ou não quando a gente desconfia do risco de câncer e o nível do TSH, que é a fonte do vídeo. A gente ajusta o nível do TSH de acordo com cada tipo de paciente. E olhem só, o TSH ele é um hormônio produzido a nível central, a nível cerebral. E essa sigla TSH significa o seguinte, pessoal, hormônio estimulante da tireoide. Olhem só. Estimulante da tireoide. É isso que significa o TSH. Então significa que o TSH estimula a tireoide. Estimula a tireoide a produzir mais hormônio, então consequentemente a desenvolver a tireoide. Pensem comigo. Se eu tenho um paciente que teve câncer de tireoide, que a gente está avaliando esse câncer de tireoide, que a gente quer reduzir o risco desse câncer de tireoide voltar. Eu quero alguma coisa que estimule a tireoide? Claro que não. E é por esse motivo que, dependendo do tipo de câncer, nós suprimimos o TSH. Nós colocamos o TSH lá para baixo. Por quê? Porque o TSH baixo, ele estimula menos a tireoide e estimulando menos, ele diminui a possibilidade do câncer voltar. Mas não é todo mundo, pessoal, que precisa fazer essa supressão, reduzir esse TSH. Tem pacientes que, pelo baixo risco que eles têm da doença voltar, eles não têm muito benefício nessa supressão do TSH. Esses pacientes que não têm benefício na supressão do TSH, vão manter o TSH dentro da faixa da normalidade, porém outros pacientes que têm um risco maior da doença voltar, a gente vai precisar colocar esse TSH lá para baixo. O que a gente faz para baixar o TSH? A gente aumenta a dose do hormônio. Por quê? Se o hormônio estiver baixo, o TSH aumenta. E se a gente aumenta o hormônio, o TSH baixa. Então, de acordo com a dose que a gente quer do TSH, a gente vai aumentando ou reduzindo aquele hormôniozinho que você toma todo dia pela manhã. E como que a gente ajusta isso? Essa supressão ela vai ser baseada na resposta que esse paciente teve ao tratamento e ao benefício que essa supressão vai trazer ou não para aquele paciente. Antigamente se suprimia praticamente todo mundo, mas foi se verificando no decorrer do tempo que não era todo mundo que se beneficiava disso. Pessoal, agora é a hora que eu peço. Se esse conteúdo estiver sendo útil, não se esqueçam de se inscrever,
em nosso canal. Completamente gratuito, eu fico muito feliz, além de ajudar a alavancar o nosso conteúdo. Um abraço fraterno, vamos voltar para o vídeo. E claro que dependendo dessa supressão do TSH, isso pode trazer efeitos colaterais e até doenças para esse paciente. Então hoje, quais são os alvos do TSH? Digamos que o paciente tem uma resposta excelente ao tratamento. Isso é um tipo de classificação do paciente. Ele fez a cirurgia e nos exames dele veio uma resposta excelente, ou seja, no ultrassom a gente não vê nenhum resíduo de doença e os exames de sangue dele que avaliam a recorrência da doença, como a tireoglobulina e o anticorpo antitireoglobulina, também estão zerados, ou seja, uma resposta maravilhosa ao tratamento cirúrgico. Esse paciente ele não vai ter uma necessidade de uma supressão do TSH. Então a gente vai manter o TSH dele no terço inferior da normalidade, entre 0,5 e 2, porque 0,5 é o menor valor de referência do TSH. Ou seja, eu não tenho necessidade de uma supressão agressiva desse TSH, porque esses pacientes eles vão evoluir de forma maravilhosa na imensa maioria das vezes. Quando a gente já fala do paciente com a resposta incompleta, e o que é o paciente com a resposta incompleta? É aquele paciente que fez o tratamento, que fez a cirurgia com ou sem iodoterapia, e aí ele vai ter uma resposta incompleta. Essa resposta incompleta, pessoal, pode ser uma resposta indeterminada ou bioquímica incompleta. E o que é uma resposta bioquímica incompleta? Vocês vão lembrar que essa resposta bioquímica incompleta é aquela que no exame de imagem, ou seja, do ponto estrutural, você não vê alteração, só que no exame de sangue, nos exames bioquímicos, você tem um resultado meio indeterminado. Você tem uma tireoglobulina que não baixou do jeito que a gente queria baixar, que ela ficou alta além de uma faixa que a gente gostaria que fosse o ideal. Então a gente tem um paciente que quando a gente faz o exame de imagem a gente não vê doença, mas no exame de bioquímica tem alguma coisa. Não está completo, não está excelente. Nesse paciente a gente já vai fazer uma supressão do TSH de forma moderada, mantendo seus níveis de TSH entre 0,1 e 0,5. Você lembra que o 0,5 é a menor referência da normalidade do TSH. Então a gente já deixa ele, nesses casos, entre 0,1 e 0,5. Enquanto houver essa incerteza dessa resposta incompleta, a gente mantém essa supressão. Existe um outro tipo de paciente, que é aquele paciente que tem uma resposta estrutural incompleta. Vocês lembram que eu falei da resposta bioquímica incompleta? Tem o paciente da resposta estrutural incompleta. Qual é esse? É aquele paciente que no exame de imagem você vê algum resíduo de doença. E que não necessariamente, pessoal, é câncer. Mas você vê resíduos de tireoide, digamos assim, que pode ter ficado por causa de uma cirurgia mais difícil ou coisa parecida. Só que se a gente está tratando o câncer, é claro que eu não vou ficar achando que aquilo é normal. Essa sim é uma supressão mais intensa e a gente vai manter um TSH abaixo daquele 0,1. E claro, pessoal, para que a gente faça isso, a gente precisa elevar a dose do hormônio. Essa supressão, pessoal, a gente vai manter ela por um tempo determinado. E claro, não só por um tempo determinado, mas de acordo com cada paciente. Digamos que seja um paciente muito idoso, com osteoporose, que tenha arritmia cardíaca, que tenha problemas cardíacos. A gente não vai suprimir esse paciente de qualquer jeito, porque aumenta o risco dessas doenças piorarem, se agravarem ou até evoluir com uma complicação grave. Então o negócio ele é individualizado. Dessa forma, se a gente tem um paciente de alto risco para a doença voltar, essa supressão vai ser pelo período de 5 anos. Se a gente tem um paciente com risco intermediário da doença voltar, essa supressão a gente vai fazer de 3 a 5 anos. Já para aqueles pacientes de baixo risco para a doença voltar, a gente não tem uma necessidade específica porque a gente não vai fazer uma supressão importante para esse tipo de paciente. Então, dessa forma, pessoal, lembrando, se esse paciente teve uma resposta maravilhosa à terapia, ou seja, do ponto de vista bioquímico, no exame de sangue está tudo maravilhoso e no exame de imagem, que é principalmente o ultrassom, está tudo perfeito, a gente não faz uma supressão. A gente deixa o TSH ali entre 0,5 e 2.
Se esse paciente teve uma resposta bioquímica incompleta, ou seja, do ponto de vista do exame de sangue tem algum ruído, mas do ponto de vista do exame de imagem está tudo perfeito, a gente não vê doença nenhuma, a gente não vê resíduo, a gente faz uma supressão moderada, de 0,1 a 0,5. Agora, se for um paciente que tem uma resposta estrutural incompleta ou até mesmo doença persistente, aí a gente faz uma supressão mais agressiva abaixo de 0,1. Lembrando que não é para todo mundo, tem as características, idade, doenças associadas do paciente que podem ou não fazer esse tipo de supressão. Pessoal, se esse conteúdo foi útil, considerem a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês, fiquem com Deus, aproveitem a vida com quem faz bem a vocês e se afastem de pessoas tóxicas.